Eu penso que a hora, mais do que agora estar a fazer súmulas, será mais importante, e já agora deixe-me só, como parênteses, fazer referência a que escutei-o com muita atenção, aliás, é um excelente comunicador também, e as nuances de que falou, de facto, são importantíssimas. Justei aqui duas, disse mais até do que duas, neutralidade e imparcialidade, as diferenças que de facto neste campo da mediação podem ter, são de facto importantes. Outra também, relativamente aos conselhos de certeza e convicção, importantíssimo também, só sublinhar isso porque foi o que não é o que retiro de tudo o que disse, porque foi bem mais, mas aquilo que achei mais curioso, se me é permitido. Abriria agora, portanto, espaço ao debate. Estão todos convidados para formularem questões aos presentes e para entrarem num processo, digamos, de diálogo. Se alguém quiser inscrever-se, o que agradecia só é que se apresentasse e a partir daí formulasse alguma questão. Para quebrar o gelo. Então pronto. Então, para quebrar o gelo. Doutora Paula Pontes. Tenho uma pergunta para cada um dos oradores. Para a senhora desembargadora, perguntar-lhe se a diretiva prevê que a mediação os Estados-membros possam prever que a mediação é obrigatória ou que não é obrigatória. Isso é um assunto que é muito discutido na rede judiciária europeia e foi discutido há 2 anos, numa reunião onde eu tive com o representante dos julgados de paz também, e eu perguntava-lhe qual é a sua opinião, se deve ser obrigatória, se não deve ser obrigatória, ou em que medida e com que limites. A pergunta para o Sr. Conselheiro é se tem alguns exemplos que nos possa dizer, que nos possa relatar, em que tenha sido usado este artigo 16, que não sei se é muito pouco explorado, este artigo 16, que prevê a possibilidade de se recorrer ao serviço de mediação dos julgados de paz, ainda que o litígio esteja excluído da competência dos julgados de paz. Artigo 16 da Lei de Organização e Funcionamento dos Julgados de Paz. Se tem alguns exemplos do funcionamento deste artigo. Se houver mais questões, podemos talvez juntar e depois respondemos em conjunto. Não sei se vai alguém quer colocar alguma coisa. Bem, eu então vou aproveitar. Há uma questão. Eu tive o cuidado de ver os dados estatísticos disponibilizados pela Direção-Geral e, sinceramente, fiquei depois com a convicção que já tinha prévia, mas primeiro certezas não tinha absolutamente nenhumas, convicções lá tinha esta, de que de facto a mediação era algo pouco solicitado, os pedidos eram poucos. E feita essa consulta aos dados estatísticos de 2015 em diante, 15, 16, 6 meses, 17, verifiquei de facto que os pedidos são muito poucos. Começam na casa dos 300 muitos, depois de 2016 há efetivamente um ligeiro incremento para cerca de 500 a nível nacional e depois torna a descer para... E a pergunta é se há razões, ou que razões é que podem apontar, algumas que me parecem evidentes, mas se há outras que apontem para o resultado ser menos positivo. Depois tinha outras, mas se calhar... Não sei se mais alguém quer formular... Não é uma pergunta, mas na sequência da sua intervenção, só para esclarecer, eu sou diretora de Serviços do Grau, e para dizer, a partir da entrada em vigor do regime geral do processo tutelar civil, houve de facto esse aumento, esse incremento que notou e que foi bastante significativo. E nós não temos nota de que tenha havido o decréscimo. O que acontece é que o Sr. Juiz viu os primeiros 6 meses de 2017. Portanto, quando tivermos o ano inteiro, aí poderemos dizer se houve... Mas a minha sensação, a minha percepção, porque eu é que recebo os pedidos todos, que vêm dos tribunais, designadamente, é que ou continua a aumentar ligeiramente ou mantém-se no mínimo desde a entrada em vigor do regime geral do processo tutelar civil.
Os dados que eu tenho, que consultei, diziam-me que em 2015 terão dado entrada a 443 pedidos, dos quais a grande maioria larga é sempre de mediação familiar, o que também parece, resultar evidente. Depois, em 2016, aumentou, efetivamente, para 595, dos quais 573 seriam de âmbito familiar. No primeiro semestre, de facto, e diz bem, de 2017, são 253. Se fizermos uma extrapolação pura e simples, também dá-nos, efetivamente, um ligeiro decréscimo. Não sei se o resultado final pode ter havido um incremento, mas... Pronto, isto só para esclarecer, a minha base foi esta. Deixa-me considerar a Sra. Paula Point. Já de seguida, depois de... Desculpem, é rápido. É rápido e é só para esse ponto esclarecer do ponto de vista prático. Sou juíza de paz e ainda ontem tinha 5 mediações marcadas, ou seja, os demandantes tinham esse interesse, os demandados pura e simplesmente recusam o que não conhecem. Porque enquanto a pré-mediação, que é o esclarecimento do que é a mediação, não for obrigatória, o que acontece é que, efetivamente, não queremos a chatice de irmos ouvir algo que não conhecemos. Acontece muito como nos supermercados, quando há aquelas situações dos bancos, de não sei o quê. E eu tenho por hábito de não parar sequer para ouvir. Eu digo, não estou interessada. E depois pergunto, mas eu não estou interessada se quer alguma coisa que até era importante para mim. Mas desconhecemos, não queremos aquela chatice e, portanto, não vamos. O que é preciso fazer em termos de estatística é verificar se quem foi à pré-mediação se a recusou. E isso, em 10 anos, eu tive um caso. Portanto, e acho que isso é importante. Só queria esse esclarecimento. Obrigada. Teria então agora a palavra... Só uns segundos para dizer à Sra. Paula Pote que esse artigo 16 é um artigo sem grande vida, sem grande aplicação, por uma razão muito simples. Ele está imaginado para uma situação de carência de julgados de paz, que é atual, e, portanto, é patente o caso, por exemplo, dos juízes de paz, dos julgados de paz do sul do Alentejo. Não há nenhum julgado de paz no Algarve. Isto é um país que rejeita os algarves e que é péssimo. E então, para a hipótese de não haver julgado de paz que seria o territorialmente competente, então podem ir a qualquer outro julgado de paz. E os do Algarve, as pessoas do Algarve vão a Aljustrel ou a Castro Verde e depois chegam lá e dizem-lhes: está bem, mas a gente não julgou o processo, não julgou o assunto. Ou resolvem na mediação ou nada feito. Nem homologam, porque o juiz de paz não intervém. É só um mediador. E como se o demandado não aparecer, como a sua doutora acabou de dizer, a mediação nem se faz. Portanto, é um artigo sem fundo. Sim. É um artigo que... Ele foi imaginado para uma questão de competência territorial. O que eu pergunto... É um problema de competência territorial. O que eu pergunto é se ele pode ser explorado em termos de competência material. Ou seja, poderia, um litígio que não seja da competência dos julgados ser mediado. Poderia hipótese relativamente à mediação pré-judicial no âmbito, mas aí é ao contrário, no âmbito da competência material do julgado de paz. Ou seja, se houver uma mediação pré-judiciária, já nem é pré-judicial só, é pré-judiciária, antes de qualquer tribunal, e as pessoas fizerem um acordo nessa mediação pré, saírem ao tribunal, e se o assunto for inserível no julgado de paz, o julgado de paz tem competência material. E o julgado de paz tem uma competência limitada do ponto de vista material. Se for o caso, podem lá ir. Podem. Mas não é um tribunal judicial mandar para o tribunal julgado de paz. É as pessoas que foram à mediação levarem o acordo ao juiz de paz. Isso podem, com certeza, se estiver na competência material do juiz de paz. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver, então eu tentaria responder à doutora Paula Pote. Eu tenho consciência dos termos em que a diretiva põe a questão da mediação, deixando aos Estados-membros essa liberdade de conformação no que se refere à obrigatoriedade ou à voluntariedade deste mecanismo.
E eu, sinceramente, doutora, pensei muito sobre isso quando a diretiva saiu, também li, há vários autores a sustentarem, como todos sabemos, com certeza, aqui estão presentes e se debruçam sobre a matéria, defendendo a necessidade da mediação ser obrigatória para a incrementar, para a desenvolver. Mas eu, sinceramente, tenho as mais sérias dúvidas que a obrigatoriedade resolvesse este impasse em que nos verificamos de pouco uso ou de um uso muito débil deste mecanismo. E dou-lhe o exemplo da conciliação. A conciliação tem tradição de consagração legal e, como nós vimos, como eu tentei há bocadinho explicar, ela está prevista na lei, é obrigatória e, no entanto, não surte efeito em termos realmente das pessoas se empenharem a ir com o espírito de resolver o litígio por via da conciliação e dos próprios juízes, por várias razões, se empenharem também a resolver o acordo por aquela via. É uma questão cultural. Eu penso que, de facto, que a opção do legislador, tendo em conta estas nossas características, deixando, ao fim e ao cabo, o caráter voluntário da mediação nos termos em que está, não foi uma má opção. O que é preciso é que nós lutemos para que exista realmente condições, para que, como o Sr. Conselheiro dizia, as partes saibam, o juiz saiba a quem dirigir o pedido, existam mais ações de formação deste género e de outras para abrir a mentalidade das pessoas para recorrerem a um mecanismo que também deve ser, ao fim e ao cabo, fechado, com mediadores competentes, com saber, com experiência, para resolver o conflito. E depois, se realmente este mecanismo se for desenvolvendo, se for interiorizando, eventualmente, se for o caso, consagrá-lo como obrigatório, se for o caso. Mas não me parece, nesta fase do nosso percurso coletivo, da nossa cultura, levar a resolver grande coisa, de facto, considerá-lo como obrigatório. Não penso que não. Apesar de tudo, acho que a solução da voluntariedade me parece realmente bastante razoável. O que é importante é realmente fazer fazer este trabalho de casa, digamos assim. Despertar as consciências, dar formação às pessoas, divulgação a nível dos entes públicos, mais divulgação, mais esclarecimento, para que, de facto, o espírito comece a abrir e as pessoas comecem a recorrer mais a este mecanismo que deve ser bem feito. Quanto àquilo que o Dr. Sousa Pinto colocava, a doutora Marta São Bento já deu a sua resposta e eu penso que tem muito a ver, ao fim e ao cabo, este falta de uso de pedidos de mediação, aquilo que há bocadinho eu dizia, ao desconhecimento e ao preconceito. Grande parte vem destes dois elementos, desconhecimento e preconceito. E tinha aqui apenas 3 ou 4 elementos que gostava de dizer, em resumo, de um pedido que me foi fornecido relativamente às questões que a mediação coloca no concreto e o que me responderam foi o seguinte: as dificuldades mais frequentemente apontadas pelos senhores mediadores respeitam a deficiente cumprimento da informação sobre o procedimento de mediação familiar e outros. A maior parte das pessoas, nos poucos casos em que a mediação é solicitada pelo Ministério Público ou pelo juiz no âmbito da família ou no âmbito dos processos de outra natureza, laboral ou outra, as pessoas realmente vão para a mediação sem terem previamente sido esclarecidas para o que é que vão. Mas nós vimos aqui fazer o quê? Outro caso em que realmente também se aponta como não sendo realmente uma boa prática é mandarem-se processos para mediação quando o conflito não é mediável. Estão em causa direitos indisponíveis, ou o processo já é muito antigo, tem barbas muito brancas, como eu costumo dizer, as pessoas já estão muito desgastadas. Não é possível realmente ter aquele espírito, ao fim e ao cabo, de abrir um diálogo e começar tudo quando já o processo é tão envelhecido. Outra questão também que se diz, porque a mediação não funciona, é também o indevido prosseguimento do processo judicial. De acordo com a norma 273 que vimos, o juiz ou as partes, conjuntamente, pedem realmente recurso à mediação. O processo deve-se suspender para que, noutro âmbito, seja feita realmente a tentativa de resolver por via da mediação. Muitos juízes, desconhecendo ou fazendo por desconhecer este mecanismo, continuam a fazer outras diligências, ao fim e ao cabo desmerecendo aquilo que deu origem à suspensão da instância, contra a legem. É também, ao fim e ao cabo, um desconhecimento e uma má prática. Outra situação que revela esta falta de, ao fim e ao cabo, de conexão e de informação recíproca é também uma indevida delimitação do que é que está em causa em termos de mediação. Muitas vezes pede-se, vai-se mediar este processo, mas o quê? Qual é o assunto que o mediador vai mediar? Qual é a parte do litígio que é mediável? Deve haver uma clara delimitação e para isso o juiz tem que conhecer bem o processo, o que é que é mediável naquele caso, qual é o conflito que realmente importa resolver. Porque às vezes há vários pedidos, há várias questões e podem ser separáveis e algumas delas podem ser mediáveis, outras não. Portanto, falta também de informação, falta de esclarecimento. Por último, para não demorar mais, o que é que havia aqui mais?
Muitas vezes também se dá um prazo, o Sr. Conselheiro dizia que, de facto, 3 meses é muito tempo. Os mediadores queixam-se muitas vezes que, se não tiverem entre 2 e 3 meses, o prazo é curto para fazer o seu trabalho, ao fim e ao cabo, preparação, sensibilização, para cativar as partes a realmente se sentarem com espírito construtivo e de resolução do litígio. E depois, o escasso recurso, do que é que existe mais? É isso que, ao fim e ao cabo, o Sr. Desembargador Sousa Pinto dizia, é um desconhecimento, um alheamento e um menor número, ao fim e ao cabo, de utilização de uma via que está aberta e que é tão útil como resolver por via do julgamento, resolver o litígio. Pouca utilização, ao fim e ao cabo. Pouco esclarecimento, pouca informação, pouco espírito crítico, ao fim e ao cabo, na análise destes mecanismos e pouco uso, ao fim e ao cabo. É isso que eu queria dizer. Em complemento a isso, eu há pouco fui buscar os números precisamente porque, não tanto no sentido crítico de que são responsáveis por isso ou não, obviamente que não, é por ter a noção de que, sendo os números, apesar de tudo, no contexto da justiça no seu todo, representarem pouco, e por eu pessoalmente, e penso que a maior parte dos que aqui estamos presentes, pensarem que o caminho poderá, da mediação, é um dos caminhos e um contributo importante para a realização de justiça, é nesta vertente que eu digo, há que fazer mais. Agora, e, portanto, tentar incrementar esta realidade de diversas formas, portanto, e o caminho acho que será esse. Temos que chegar agora ao ponto de dizer quem é responsável, quem pode ser responsável para que isto que hoje circula como circula passe a circular mais e melhor. Provavelmente são opções políticas que estarão na base, penso eu, também disso. E agora avanço avulsamente e sem estar demasiado por dentro, mas vemos tantas campanhas em termos de meios de comunicação social que incentivam esta ou aquela prática e até no âmbito da justiça, isso já se viu, a meu ver, essa poderia ser uma aposta também, digamos, de entidades políticas responsáveis no sentido de este poder ser, de facto, um caminho a ser mais incentivado, porque, de facto, o cidadão comum o que pensa é, ponto 1, não sabe sequer que existe a mediação. A maioria das pessoas não sabe. Ponto 2, sabendo que existe isso, como é que isso funciona, de facto? Vamos à página da DGPJ e, de facto, até está, a meu ver, muito bem, está bem feita, está com informação suficiente, mas, quer dizer, para se chegar lá, para se saber que se tem que ir à DGPJ, já é um passo que a informação tem que circular, de facto, para que as coisas possam ser mexidas. Pronto, isto é uma parte... Não, é só um pormenor. É que não faz sentido, nos tempos de hoje, em que tudo está em toda a parte, em termos imediatos, é clicar um botão, temos toda a informação, temos o mundo na nossa mesa, como temos tudo, que esta informação, este intercâmbio, ao fim e ao cabo, de notas, de alertas, de esclarecimentos, não cheguem mais às pessoas. De facto, é preciso realmente fazer, se calhar é uma coisa pouca. Se calhar é algo pouco, mas alguma coisa tem que ser feita, não é? Porque há aqui qualquer coisa que não flui, não é? Todos sentimos isso. Nesta lógica de incremento da mediação, devo dizer que achei muito interessante a sugestão do Sr. Conselheiro, que não vai cair em saco roto e que vamos agarrar e refletir acerca dela. Muito obrigado. Aproveitando também o facto de estar perante dois conferencistas que têm tido também um aporte muito grande a nível europeu, gostava que nos pudessem também transmitir um pouco qual é o nosso posicionamento, de facto, na órbita europeia e o que é que os outros têm feito, mais do que nós, qual é mais ou menos também o nosso ranking, se é que existe esse. Acho que o Sr. Conselheiro, como ex-presidente da instituição, pode dizer, posso complementar. Só agora uns segundos, que já cansei demasiado a assistência, tenho feito estar calado. Ao nível europeu, como lhes digo, o agrupamento europeu que nós fazemos parte tem uns 20 países agregados, ao nível exatamente da União Europeia. Agora estamos com um problema com o Brexit. Relativo à União Europeia, que vai ser resolvido no sentido, penso eu, da manutenção
do Reino Unido do agrupamento, tem que haver ali um ajustamento. Bom, mas isso agora não interessa. Ao nível do agrupamento que eu vejo ali, há dois problemas. Um, que já foi tocado aqui, da obrigatoriedade, está muito em voga na Europa, pela boca de setor da mediação, uma pretensão da obrigatoriedade que eu rejeito liminarmente. Outra coisa é o que a Sra. Elisa disse há bocadinho, a Sra. Juíza de Paz, a pré-mediação. Isso tem de ser um ato do julgado de paz ou do Tribunal Judicial. Porque a pré-mediação serve para o que a Sra. Disse, para elucidar as pessoas daquilo que elas não sabem. O que é a mediação. E aí é que elas poderão depois dizer quero ou não quero. Portanto, a obrigatoriedade hoje é um dos elementos que não tem tido o nosso apoio porque a essência da mediação é ser um ato voluntário. Não é só a diretiva dizê-lo, é que a diretiva diz-lo bem. Outra coisa é o que nós somos lá tratados com todo o respeito, designadamente ao nível da abertura a outros caminhos. E aqui, não é por eu estar presente do Conselho dos Julgados de Paz, eles têm dos Julgados de Paz um grande entusiasmo. Não fazem igual, porque a Europa está cheia de tribunais do tipo Julgados de Paz, que em França se chama os tribunais dos juges de proximité, por algum motivo. As Américas estão cheias. Mas têm um sistema menos autonómico do que o nosso, menos original. Nós fomos buscar, há séculos passados, a ligação às autarquias, que é tradicional, secularmente. Os julgados de paz não começaram em 2001, ao contrário do que às vezes se diz, ou em 2002, recomeçaram, depois de meio século de ocaso. E é muito assumido e muito curiosamente ouvido e até com entusiasmo a ligação que nós temos num tribunal, constitucionalmente tribunal, que é o julgado de paz, não obrigatório, mas tribunal. No julgado de paz temos lá inserido a intermediação. Quer dizer, a mediação nos julgados de paz faz parte, sendo um meio autónomo, faz parte, funciona dentro do julgado de paz. Isto é visto por outros países, por outras pessoas de outros países, como muito curioso e muito positivo. Só que não fazem igual. Não sei porquê, porque não têm essa tradição ou coisa que valha. Nós criámos, agora deixem-me só dizer isto, a ideia de divisão, como a senhora desembargadora disse há bocadinho, entre mediação e conciliação é um bocado arbitrária. Depende mais de quem faz o quê, não dos objetivos que são os mesmos. Nós fomos buscar um regulamento de 1519 daquilo que se chamava, nem se chamava mediação, porque ainda não havia a palavra, nem conciliação. Era a concertação. O regulamento, regimento, como se chamava, regimento de concertação de demandas, 1519, o rei Dom Manuel I. E aí já havia a concertação feita por juízes de paz. Portanto, nós fomos buscar ao Brasil a ideia dos juizados especiais para reconstituir os nossos julgados de paz. E fomos buscar à história, não sei se conscientemente, se por acaso, isso não sei, a ideia de ligação às autarquias e de uma certa prevalência daquilo que nós genericamente chamamos de conciliação e que eu prefiro chamar reconciliação, porque quer mediação, quer conciliação, quer transação, no fundo é a reconciliação. Há como que aqui uma bichaveta e é tudo reconciliação. Portanto, as nossas ideias, tanto quanto tenho, a nossa vida prática, tanto quanto me tenho percebido, é positiva, é até muito curiosamente ouvida, porque não têm igual. Têm julgados de paz, mas não iguais.
tem a mediação, mas não é igual. E tem uma grande vivência da mediação. Há isso de longe, superior a nós, de longe. Não é só na primeira instância. Em França, o grande empurrão para a mediação foi dado pelas Cours d'appel. A atual presidente do agrupamento, que é francesa, começou o empurrão à mediação quando ela era juíza de uma Cour d'appel de Grenoble. E tem uma lei de mediação desde 1900, genérica, desde 1995, creio eu. Genérica. Nós temos aqui uns princípios básicos no direito de família apenas, do século passado. Eles têm a mediação a funcionar. Portanto, tem a mediação muito mais desenvolvida do que em Portugal, porque há aquilo que foi aqui já falado, desagradadamente as pessoas, há uma divulgação das vantagens da mediação muito importante. É até curioso que muitos juízes que fizeram parte deste agrupamento, porque é um agrupamento de magistrados, pode haver mediadores, mas numa porcentagem menor, muito menor, 2 em 7. Vários juízes que eu conheci dentro do agrupamento como magistrados, hoje são mediadores. Jubilaram ou passaram à reforma, uma coisa que vale, e hoje são mediadores. Há um grande desenvolvimento da ideia da mediação, muito mais cá, muito cá. Não se discute. Discute-se a obrigatoriedade ou não, sim, é verdade. Discute-se outro aspecto prático ou não, mas não se discute propriamente haver ou não haver mediação. Isso é uma coisa, de um modo geral, de todo lado. Só uma nota, só um pormenor. Inclusivamente ao lado, aqui ao nosso lado, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, têm realmente os magistrados uma abertura à mediação e à conciliação completamente diferente da nossa. Fiquei completamente surpreendida das iniciativas que eles têm, da participação, o que escrevem, o que abordam sobre em Espanha. Não tem nada a ver com Portugal. Este ato do Conselho é altamente positivo. A nível europeu, se tivéssemos que elencar os 3 primeiros lugares, se é que isso é passível de ser feito, quem é que está efetivamente mais avançado em termos, ou quem é que desenvolve mais a mediação? Eu penso que a França, a Alemanha muito destacada também, a França, a Itália também bastante. Estou falando um pouco agora, se não tenho os dados rigorosos, é só para ficarmos também com a impressão. Sim, um pouco intuitivo, mas do que falamos, sim, a Alemanha muito, muito desenvolvida. Mas é que não tem nada a ver com o que nós pensaríamos, os alemães, aqueles formalismos, a técnica. Se me permite a interrupção, uma experiência muito completamente dos juízes alemães num dos tribunais de família do Brasil, são extremamente abertos à mediação. Ordenarem obrigatoriamente que os pais fossem para a mediação sem que houvesse lei que o obrigasse, depois o legislador alterou a lei é a função da prática dos juízes. Naquele distrito, Alemanha tiveram resultados muito positivos, começaram a tirar as estatísticas e a ver se os acordos eram bons, se não havia incumprimentos, e o legislador acabou por se inspirar na prática judiciária. Mas eu creio que há aqui mais uma senhora. Nós não monopolizarmos, acho que há aqui mais questões. Está bem. Bom dia, meu nome é Anabela Quintanilha. Sou advogada e mediadora. Muito conhecida. Eu acho que vou fazer esta intervenção porque acho que atravessa todas as intervenções que aqui foram feitas, quer dos oradores, quer da plateia, que é a questão da discussão da obrigatoriedade da mediação. Entre nós, mediadores, não queremos, em Portugal, que a mediação seja obrigatória de todo, mas queremos que a pré-mediação possa ser obrigatória. Portanto, essa questão é uma discussão que está na ordem do dia. Eu estou neste momento a dar formação e tenho uma das minhas formandas ao lado e na última aula estivemos a discutir isto. O que é que melhor seria para se divulgar a mediação, porque todos falamos do desconhecimento da mediação e o Sr. Cardona Ferreira disse brilhantemente, como costuma dizer, quer dizer, as pessoas rejeitam aquilo que não conhecem. Eu não conheço, eu não sei o que é, eu não quero ouvir, eu não gosto. E como não gosto, também não quero ouvir mais. E é isto que se passa. Ora, a pré-mediação obrigatória não põe em causa a voluntariedade do processo de mediação. E é essa distinção que nós temos que fazer quando se fala de obrigatoriedade da mediação. Não é do processo de mediação que nós queremos. É a obrigatoriedade de uma sessão informativa. Eu pessoalmente nem gosto de lhe chamar
pré-mediação, obrigatoriedade de uma sessão informativa, como se faz noutros países, antes do procedimento judicial, para que as pessoas, quando rejeitam, sabem o que estão a rejeitar. Porque, efetivamente, como acontece nos julgados de paz, já lá estive 5 anos, sabemos que é assim, sabemos que é assim, as pessoas que vão à pré-mediação, conhecendo a mediação, aceitam-na. Quem a rejeita é maioritariamente quem não a conhece. Portanto, esta discussão da obrigatoriedade da mediação tem que ser posta a este nível. Obrigatoriedade de uma sessão informativa, como acontece em vários países, nomeadamente Inglaterra, na família, antes do processo judicial. Sessão informativa, se já foi o processo e não quer, o processo pode continuar. Se não foi, tem que ir, e depois é que vem para o procedimento judicial. Portanto, acho que esta distinção que tem que ser feita, e esta discussão que tem que ser feita ao nível português, porque nós, os mediadores, e conhecemos-nos muito bem, quase todos, queremos realmente esta discussão para implementar a mediação em Portugal. De outra forma, andamos nisto há 20 anos e ainda não conseguimos que ela tivesse números diferentes daqueles que o Sr. referiu. Muito obrigada. Só queria dizer uma coisa, eu concordo perfeitamente com o que a doutora Anabela Quintanilha disse e a doutora Elisa Flores também referiu. É muito importante, de facto, seria muito importante que se consagrasse a pré-mediação como esclarecimento, como sensibilização para o uso da mediação. Mas há um mecanismo que já está na lei, como eu há bocadinho dizia, aquele artigo onde o juiz pode suspender a instância no decurso do processo. As pessoas, por desconhecimento, não fizeram, não houve pré-mediação, não existe ainda. Nesta fase, neste momento, o mecanismo previsto do 273 do juiz obter a não oposição das partes, em meu entender, redunda quase numa pré-mediação, no esclarecimento do que é a mediação, dos seus contornos, qual é se o litígio tem essa possibilidade de ser mediável. Se isso fosse bem exercido por nós, juízes, eu acho que realmente se fazia, na prática, pré-mediação. E as pessoas iriam esclarecidas, ou não queriam, não quero. E muitas diriam sim à mediação. Só que essa situação, a norma praticamente não tem uso, como há bocadinho tentei referir. Eu daria a palavra lá atrás, faz favor. Boa tarde. Os meus cumprimentos à mesa. Não é uma pergunta, é apenas uma humilde pertinência à exposição do Sr. Orador Conselheiro Cardona Ferreira, de quem tive o privilégio de ser meu presidente de júri no mestrado nesta área e cujos trabalhos aproveito profundamente no meu doutoramento. O que eu queria dizer é que, para minimizar a minha ignorância como mediadora privada e pública, inscrita em ambas as áreas, pedi uma audiência a um ilustre juiz de um tribunal. Confesso que para vir um pouco mais preparada para esta honrosa Assembleia. E o que me foi dito, sintetizando, foi que a mediação não era acolhida no Tribunal Judicial, pelo menos neste onde me dirigi, principalmente a mediação privada. Porquê? Porque não reconheciam, eu confesso que estou de acordo, a mediação que não tivesse conhecimentos em direito, conhecimentos jurídicos. Daí, se fosse efetivamente necessário um mediador, ou se o juiz entendesse aconselhar as partes irem à mediação, seria sempre o mediador indicado pela Direção-Geral. De outra forma, neste tribunal, que respeito, poderia dizer, obviamente, que ninguém me pediu segredo, mas não é irrelevante, não aceitavam mediador. Era só isto que eu queria dizer no caminho do ilustre conselheiro Cardona Ferreira. Tinha pedido a palavra também? Faz favor. Pensei que ia responder. Pronto, é a minha questão e vai também de encontro à questão de que estamos aqui a falar de obrigatoriedade e não obrigatoriedade. E a mim ocorre-me também a importância em diferenciar e especificar as várias áreas da mediação. Nomeadamente, a mediação familiar tem especificidades e muitas diferenças em relação à mediação dos julgados de paz, que não faz, que é de facto muito diferente.
atualmente é possível a mediação familiar no âmbito do regime geral do processo tutelar cível durante e após, naturalmente, se terem tentado um processo judicial. E a minha questão era se não seria importante uma sessão informativa antes do processo judicial e não só durante e após. Aliás, em linha com as diretivas de uma Justiça Amiga das Crianças, que prevê exatamente a mediação familiar antes, durante e após. Porque, se fosse antes, nós entrávamos numa dimensão preventiva da prevenção do conflito. Porque, muitas vezes, a existência do processo judicial é já um foco de ofensa. Sim. Eu tenho agora um caso que a principal ofensa entre uma mãe e uma filha é a mãe tê-la posta em tribunal por visitas aos netos. Pois. Portanto, para além de todos nós sabermos que as relações familiares têm um foco emocional e um emaranhamento relacional que não é comparável com outros domínios. Pronto, era só essa questão. Até que ponto é que na mediação familiar, antes, e isso existe nos países nórdicos, etc., não deveria haver antes uma sessão obrigatória para impedir quando fosse o caso, porque nem sempre faz sentido, não é? Pronto, e a minha questão era essa. É mais um comentário? A doutora faz realmente... Eu subscrevo, doutor, integralmente. Essa ideia da prevenção é essencial para não cristalizar, para não agudizar o conflito. Eu subscrevo perfeitamente. Para a mediação familiar. Não, há várias possibilidades de conciliação, como sabe, ao longo do processo, desse tipo de processo que referiu. Mas não seria demais. Não seria demais. Não, pelo contrário, estou perfeitamente de acordo. Perfeitamente de acordo. É o que me apraz dizer. A doutora Marta São Bento parece que tinha... Só um bocadinho. Só uma parte breve. Não é, quando eu não quero amassar-vos a esta hora, devem estar todos a querer ir almoçar, mas eu compreendo as ideias, mas são de preocupação. Mas é para pensar, não é assim? Eu, com devido respeito, porque pré-judicial já está na lei da mediação. Já está, artigo 13 e 14. Por outro lado, é preciso não voltarmos ao século XIX. Eu sou um adepto da mediação, estou à vontade para dizer isto, não é? Não é preciso não voltarmos ao século XIX, embora que a título de conciliação, não vou aqui arvorar, nós tivemos na época de maior legislação liberal, foi uma época estupenda de inovação, uma obrigatoriedade de ações conciliativas dos juízes de paz antes de qualquer ação judicial. Intervenções conciliativas, a mesma coisa que se pretende hoje com a mediação, só serviu para atrasar ainda mais. É matéria para estudar, deve ser, para agitar as águas, para se pensar, para se ponderar, mas não é tão simples quanto isso. Na Europa, mesmo nos países em que há uma grande força dos mediadores, porque são fundamentalmente os mediadores que pretendem a mediação, o que eu subscrevo é a pré-mediação obrigatória. A mediação é no âmbito de uma espécie de paralelo. Quando eu quero é a conjugação, a harmonização entre a mediação e a jurisdição. Atenção, que há aqui uma opção de caráter programático, se quiserem, filosófico, quiserem. Eu não sou nada filósofo, mas tenho alguns idealismos. Eu quero uma harmonização, quero uma familiarização entre a jurisdição e a mediação. Não quero dois caminhos separados, um a evitar o outro. Para quê? Se eu posso conjugar e ter todos a tratar do mesmo assunto. Portanto, isso é matéria para estudar. Mas não tenho, neste momento, nenhuma afirmação do género, vá tudo para a pré-mediação. Já há possibilidade de ir. Está na lei da mediação. Opiniões. Ainda bem. Mas eu da mediação familiar, eu subscrevo a ideia. Mediação familiar. Faça favor, sim, lá atrás. Só agradecia que se identificasse. Catarina Oliveira, advogada e mediadora. Muito obrigado.
Eu penso que para contributos específicos para este tipo de debates muito ricos, com pessoas muito ricas, darem opiniões extremamente imperiosas para esta temática, eu penso que a experiência no local é muito importante ser trazida aqui também, porque é através dessa experiência que nós, efetivamente, vemos a urgência de tomar ações para que a mediação seja implementada na Justiça. Eu estou na comarca de Castelo Branco, tanto a trabalhar como advogada como mediadora. Não há julgados de paz em Castelo Branco, nos arredores sim. E a questão aqui que me traz é o seguinte: como a excelentíssima senhora desembargadora disse, e que eu fiquei imensamente contente, senti-me confortável, que o juiz e os juízes deviam ter o papel de, efetivamente, também informar sobre a existência da mediação. O que eu vejo, e peço imensa desculpa, tenho que transmitir esta experiência, há uma informação nas conservatórias, por exemplo, da existência de serviços de mediação, mas só apenas pela existência. E há uma informação, e foi isso que me foi passado, e eu fiz questão de ir falar com a juíza de família e menores de Castelo Branco e também de outras comarcas, há uma informação que não é bem passada, no sentido de que, se quiserem reconciliar-se, têm o serviço de mediação à vossa disposição. Isto dito pelos juízes. Ou seja, é imperioso haver informação por parte dos juízes, mas também uma formação acerca da informação que devem dar, porque o desconhecimento sobre a mediação é grasso. Outra questão, só para concluir. Também pareceu-me, posso estar enganada, que, e lá está, este juiz e alguns juízes com quem eu contatei também me disseram isso, a mediação, eles já chegam aqui com uma, peço desculpa da linguagem mais informal, já chegam aqui com tanta belicosidade que não vale a pena mandá-los para a mediação. A belicosidade profunda, e aqui peço a opinião de mediadores mais experientes do que eu, não é impeditivo da mediação. Pelo contrário. Há técnicas suficientes para que uma belicosidade muito profunda possa ser, e até em processos mais longos, possa ser revertida. E nós também somos formados para isso, enquanto mediadores. Pronto, eram só os meus contributos. Obrigada. Não sei se mais alguém... Fazemos então aqui a interrupção dos nossos trabalhos. Quero agradecer uma vez mais aos nossos conferencistas convidados a sua presença e a sua excelente prestação. Para os demais participantes, agradecer também a vossa participação e informar que nos reencontraremos neste local pelas 14h15. Dá para almoçar. Dá para almoçar.